Quando a lenda do wrestling Hulk Hogan foi encontrado morto em sua mansão na Flórida, as manchetes diziam que era morte natural. Mas, por trás das homenagens e das entrevistas emocionadas, detalhes perturbadores começaram a surgir. Detalhes que levaram as autoridades locais a transferirem o caso discretamente para o FBI. Não responderemos perguntas no momento, mas traremos informações adicionais assim que possível. Pouco tempo depois, agentes federais invadiram a mansão de Hogan, não em busca de troféus, mas de respostas. E o que eles encontraram não apenas levantou suspeitas, levantou alarmes. A verdade por trás dos últimos dias da lenda chocaria o mundo inteiro. Era uma tranquila manhã de 24 de julho de 2025, em Clearwater, na Flórida, quando a notícia se espalhou. Hulk Hogan, nascido Terry Jim Bollea, ícone mundial do wrestling, havia sido encontrado sem vida em sua casa. Ele tinha 71 anos. O homem que um dia fez multidões vibrarem, que ergueu gigantes no ringue e inspirou gerações, havia partido. E a forma como seu corpo foi encontrado deixou todos em choque. Tudo começou com Sky Daly, esposa de Hogan, retornando mais cedo de um retiro de bem-estar. Ela esperava encontrá-lo em sua rotina normal, meditando, treinando ou relaxando na academia da casa. Mas o que ela encontrou naquela manhã mudaria sua vida para sempre. Sky entrou pela porta lateral, chamando o marido. Nenhuma resposta. A casa estava silenciosa. Talvez silenciosa demais. Ela caminhou até o fundo, onde ficava a academia, o santuário pessoal de Hogan. Era um lugar cheio de halteres, máquinas, faixas motivacionais e os cintos de campeão pendurados na parede. Ali, Hogan passava horas, mantendo o corpo e o espírito de guerreiro que o tornaram uma lenda. Mas naquele dia algo estava errado. Sky entrou e viu o marido caído, imóvel, próximo ao banco de pesos. Hogan não respirava, sua pele estava pálida. Não havia sinais de luta, mas havia algo naquela cena que não fazia sentido. Desesperada, ela chamou o resgate. Paramédicos chegaram rápido, tentaram reanimá-lo, e Hogan foi levado às pressas ao hospital Morton Plant. Os médicos lutaram, mas às 11h17 da manhã foi declarado óbito. No início, a explicação parecia simples. Com a idade avançada, décadas de treinos intensos e mais de 25 cirurgias ao longo da carreira, todos acreditaram que a morte, segundo o noticiado, foi um infarto agudo do miocárdio. Mas à medida que os investigadores examinavam o local, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção. E esses detalhes levaram a polícia local a chamar o FBI. Os agentes federais ficaram surpresos assim que entraram na academia. Ela estava limpa demais, quase esterilizada. Hogan sempre foi organizado, mas nunca assim. Nada fora do lugar, nenhuma toalha suada, nenhuma garrafa de shake, nenhum peso fora da prateleira, nem o cheiro característico de borracha ou esforço físico. Tudo estava alinhado perfeitamente. Parecia um cenário, não uma academia usada recentemente. Um dos agentes chegou a descrever o ambiente como estranhamente estéril, quase encenado. E quanto mais olhavam, mais o mistério crescia. A mansão de Hogan contava com um sistema de segurança de última geração, câmeras HD, sensores de movimento, backups e camadas extras contra invasões. Mas ao checarem o sistema, os investigadores descobriram algo muito estranho. Tudo havia sido desativado manualmente por alguém dentro da casa. Nada de falhas elétricas, nada de quedas de energia. Alguém, com acesso total, entrou e desligou tudo, sem sinais de arrombamento, sem alarmes disparados. E, conhecendo a obsessão de Hogan por segurança, isso era impensável. Quem teria feito isso? Ele mesmo, por algum motivo desconhecido? Ou alguém muito próximo com conhecimento do sistema estava lá dentro? O FBI trouxe peritos em crimes cibernéticos. Analisaram logs, backups, mensagens criptografadas e cada movimento registrado nas últimas 72 horas. Mas nada parecia fazer sentido. Até que surgiu uma pista inesperada. Um telefonema misterioso, recebido por Hogan 3 dias antes de morrer. Segundo Sky, a ligação veio tarde da noite. Hogan atendeu, ficou em silêncio por quase 1 minuto, respondeu apenas uma palavra e desligou. Ele ficou pálido e abalado. Ela contou que nunca tinha visto medo nos olhos dele até aquele momento. Os investigadores rastrearam o número, mas descobriram que a chamada havia passado por múltiplos servidores estrangeiros em vários países diferentes.
Era praticamente impossível rastrear a origem. Até mesmo as equipes cibernéticas do FBI tiveram dificuldades. O conteúdo da ligação permanece classificado, mas fontes próximas ao caso afirmam que aquela chamada é a chave para entender os últimos dias dele. Um dos investigadores descreveu o telefonema como não apenas uma ligação, mas um gatilho. Uma vida em paz, abalada por algo sombrio. Nos últimos anos, Hogan levava uma vida tranquila, ao lado de Sky. Tinha adotado hábitos saudáveis e alimentação limpa, meditação e treinos leves. Segundo ela, ele estava mais saudável do que nunca. Seu filho, Nick Hogan, confirmou: "Meu pai estava em melhor forma que muito cara de 40 anos. Ele tinha rotina, foco e equilíbrio." Por isso, aquele telefonema não fazia sentido algum. Era como se algo do passado, algo obscuro, tivesse voltado para assombrá-lo. E conforme os investigadores mergulhavam em seus arquivos digitais, mensagens e registros, um retrato muito mais complexo da vida privada de Hogan começava a emergir. O que realmente aconteceu na manhã que acabou com a vida de Hogan? Essa é a pergunta que o mundo quer e ainda não conseguiu responder. Quando o FBI começou a reconstruir os últimos dias dele, eles não olharam apenas para a casa onde o astro foi encontrado. Eles começaram a puxar fios do seu passado inteiro. Porque os investigadores sabem de uma coisa: a vida de um homem deixa rastros, e às vezes, esses rastros explicam a sua morte. Conhecido por seu enorme sucesso no wrestling profissional, Hogan se tornou um nome conhecido em todo o mundo, não apenas pelos ringues, mas também pela sua vida pessoal, que foi exposta ao público por décadas. Em 1983, ele se casou com Linda Claridge. O casal teve 2 filhos, Brooke e Nick, e por um tempo, pareciam uma família americana perfeita. Essa imagem ficou ainda mais forte em 2005, quando estreou um reality chamado Hogan Knows Best. O programa mostrava o dia a dia da família e apresentava Hogan como um pai dedicado e marido exemplar. O público adorava ver aquele vínculo familiar tão aparente. Mas, nos bastidores, as coisas estavam prestes a desmoronar. Em 2007, a imagem perfeita se quebrou de vez. Christiane Plant, uma mulher de 33 anos que trabalhava com Brooke em sua carreira musical, veio a público com uma revelação chocante. Ela alegava ter tido um caso com Hulk Hogan. A notícia se espalhou como fogo, manchando a reputação do astro e abalando de vez a confiança dentro da família. Hogan negou tudo imediatamente. Em sua autobiografia de 2009, ele abordou o escândalo diretamente. "Linda me acusou de traição mais vezes do que consigo contar, mas eu nunca cruzei essa linha", escreveu ele. Mesmo assim, o estrago já estava feito. A confiança havia sido quebrada e o casamento chegou ao fim. Em novembro de 2007, Linda pediu o divórcio, encerrando uma união de 24 anos, um processo que foi tão amargo quanto público. Mas por trás do homem forte e confiante, Hogan estava emocionalmente despedaçado. Ele afundou em uma depressão profunda e chegou a admitir que pensou em tirar a própria vida durante aquele período sombrio. Ele atribuiu sua sobrevivência a uma amiga especial, Laila Ali, sua colega no programa American Gladiators. Segundo Hogan, foi o apoio dela que o impediu de desistir. Ele sobreviveu, mas as cicatrizes ficaram. Em 2010, ele decidiu tentar de novo. Casou-se com Jennifer McDaniel em uma cerimônia privada. Por um tempo, tudo parecia bem, mas com o passar dos anos surgiram rachaduras. Em 2022, o relacionamento chegou ao fim, dessa vez de forma discreta e longe dos holofotes, sem escândalos, mas também sem paz duradoura. E então surgiu Sky Daly, uma instrutora de yoga e mãe de 3 filhos. Ela entrou na vida de Hogan num momento em que ele buscava tranquilidade e equilíbrio. Mesmo 25 anos mais jovem, a conexão entre eles foi imediata e intensa. Em julho de 2023, Hogan surpreendeu a todos ao pedi-la em casamento, durante a festa de casamento do ator Corin Nemec. De forma descontraída, mas sincera, ele brincou: "Pedi Sky em casamento, e ela foi louca o suficiente para dizer sim, irmão." Apenas 2 meses depois, em 22 de setembro de 2023, eles se casaram. Nick, o filho, estava presente, mas Brooke, a filha, não. Ela mais tarde revelou que estava em um momento de autodescoberta e precisava se afastar dos eventos familiares. Alguns amigos também expressaram preocupação com o ritmo acelerado do relacionamento. Mas, apesar das diferenças e dos desafios, Sky trouxe uma sensação de paz para a vida de Hogan. Segundo Nick,
Ela era tudo para o pai, o ponto de equilíbrio, a serenidade que ele tanto buscava. Parecia o início de um novo capítulo. Um Hogan mais tranquilo, centrado e longe das polêmicas. Mas quando finalmente parecia ter encontrado a paz, a tragédia chegou. Para o FBI, esses detalhes não eram fofocas. Eram um contexto. Famílias fragmentadas, filhos afastados, ex-esposas amargas, tudo isso pode se tornar um ponto de explosão. Será que antigas feridas voltaram a sangrar? Um investigador chegou a dizer: quando um homem como Hogan morre, a gente não olha só para as últimas 24 horas. A gente analisa 40 anos de inimigos, dívidas e sombras. Enquanto rumores e silêncios públicos se espalhavam, o foco da investigação mudou. Agora para o corpo de Hogan. Tudo indicava uma morte natural. Mas logo surgiram contradições. Apenas 2 meses antes, em maio de 2025, Hogan havia passado por uma cirurgia delicada na coluna, uma ACDF, de 4 níveis. Um procedimento de alto risco, especialmente em sua idade. Mas para alguém que passou décadas sendo arremessado, torcido e esmagado nos ringues, não era algo inesperado. Seu corpo tinha suportado mais dor do que o de qualquer homem comum. Amigos e familiares estavam preocupados, mas Hogan parecia determinado a se recuperar. Foi então que começaram os boatos. O radialista Todd Klein fez uma declaração bombástica ao vivo. Disse que Hogan estava em coma e que sua família já havia sido chamada ao hospital para se despedir. A notícia gerou pânico. Fãs e colegas de luta começaram a se despedir nas redes sociais, achando que o fim dele havia chegado. Mas Sky agiu rápido. Em seu Instagram, negou tudo com firmeza. Ele não está em coma. O coração dele está forte. Nunca houve falta de oxigênio ou dano cerebral. Nada disso é verdade. Por um tempo, os fãs se acalmaram. Hogan chegou a aparecer em público, sorridente, tirando fotos, e a pé treinando novamente. Mas as dúvidas continuaram. Especialistas afirmavam que o tipo de cirurgia que ele fez podia causar complicações que só apareceriam depois. Alguns acreditavam que o nervo frênico, responsável pela respiração, poderia ter sido acidentalmente danificado durante o procedimento. Se isso fosse verdade, bastaria um instante para que ele parasse de respirar sem aviso. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 24 de julho de 2025, Sky ligou desesperada para o 911. Meu marido não está respirando, ele simplesmente parou de respirar. Aquela ligação marcou o fim. Não era boato, era a dura realidade dos últimos momentos de Hogan. E assim, as teorias começaram a se multiplicar. Será que a cirurgia havia deixado uma bomba relógio dentro dele? Ou alguém aproveitou sua recuperação frágil para algo muito mais sombrio? Brooke, filha do lendário lutador, havia se afastado do pai nos últimos anos. Mas, quando recebeu a notícia de sua morte, ela entrou em cena com urgência. Mesmo com a relação abalada, ela exigiu que fosse feita uma autópsia completa e disse que pagaria do próprio bolso se fosse preciso. Ela queria ter certeza de que nada ficasse sem explicação. Mas o polêmico radialista reacendeu a chama das teorias sombrias, sugerindo que a morte dele talvez não tivesse sido um simples acidente. E foi aí que o caos começou. Rumores tomaram conta da mídia. Teria sido um colapso do corpo envelhecido, um erro médico, ou algo muito mais obscuro, escondido atrás das paredes da mansão de Hogan? Para o FBI, mergulhar nesse emaranhado de boatos e contradições era inevitável a única forma de separar o mito da verdade. E então veio a descoberta que mudou tudo. Algo encontrado dentro da mansão de Hogan levou a investigação para outro rumo. Um achado que transformou a enxurrada de especulações em um mistério nacional. Um cômodo secreto, nunca antes visto, que chocou os agentes. Oficialmente, a morte de Hogan foi declarada natural. Brooke, no início, não se conformava. Questionou a ausência de uma autópsia, cobrou respostas. Mas após se reunir com a polícia, assistir às imagens das câmeras corporais e até ouvir a ligação feita ao 911 por Sky naquela manhã, ela declarou estar satisfeita. Há muita burocracia, explicou ela em uma entrevista recente. Pelo que entendi, quando envolve erro médico, ainda é considerado morte natural.
Ela disse ter confirmado pessoalmente que a autópsia foi feita e chegou a aceitar um convite do chefe de polícia para ver as provas oficiais. Um suposto vazamento do FBI dizia que os agentes haviam encontrado algo escondido no porão da mansão. Um cômodo secreto, camuflado atrás de uma parede comum. De acordo com esse relato, o espaço era organizado com precisão quase militar. Pastas, documentos e registros que não condiziam em nada com a vida de um aposentado. E, segundo o vazamento, uma das pastas tinha a data de apenas um dia antes da morte de Hogan, ligada a uma misteriosa ligação noturna que Sky mencionou à polícia. Se isso for verdade, as perguntas ficam ainda mais inquietantes. Hogan estava reunindo informações para se proteger? Estava sendo pressionado por alguém? Ou o tal cômodo não passava de um arquivo pessoal exagerado pelos boatos? O FBI não comenta, apenas afirma que as investigações continuam e que, até o momento, não há provas de crime. A versão oficial diz uma coisa, os vazamentos dizem outra. E entre essas duas histórias está a verdade. Hogan pode ter partido, mas o mistério e o mito continuam vivos. E você, o que acha sobre a morte dele? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.